Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e irmã, a Igreja se alegra neste dia ao celebrar a memória de São Padre Pio de Pietrelcina, o grande santo, nascido na Itália no final do século XIX, vindo a falecer em 1968, portanto, no século XX, filho, herdeiro espiritual de São Francisco de Assis, foi o primeiro sacerdote da Igreja a ter impresso no seu corpo os estigmas de Jesus crucificado. A sua missão foi empenhada exatamente pela direção espiritual de muitos fiéis, pelo atendimento assíduo às confissões e pelo grandíssimo amor à Eucaristia. Ele aliviou o sofrimento de muitas famílias construindo um hospital chamado Casa do Alívio e do Sofrimento. E o seu exemplo, com certeza, até hoje motiva a todos nós a sermos assim portadores desta luz que fala o Evangelho e iluminar o mundo em todas as situações. E por isso estes versículos que acabamos de ouvir no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículos de 16 a 18, fazem recordar que quem segue o Senhor, quem acende uma lâmpada, deve trabalhar não só pela própria santificação, mas também pela santificação dos outros. Isso significa, meus irmãos, que Jesus Cristo, que em outras passagens ilustra com diversas imagens, para entender o que Ele quer de nós, aqui Ele vai nos lembrar que uma lâmpada, uma lamparina naquele tempo, uma lâmpada acesa com fogo, era colocada em lugar de destaque para iluminar toda a casa e, portanto, estaria pendurada ou num suporte fixo, destinado para esse fim, de modo que não passaria despercebida por ninguém e a sua luz não ficava oculta. Para que então serve esta imagem? Para recordar aquilo que nosso Senhor fala em outra passagem do Evangelho: Vós sois a luz do mundo. A luz que devemos ter e que recebemos já no batismo, representada na vela que recebemos naquela ocasião, é a mesma luz de Cristo. Sem esse esplendor de Cristo, a sociedade caminha nas trevas. E quando se caminha na escuridão, se tropeça com mais facilidade e com isso se cai. Sem Cristo, o mundo torna-se difícil e pouco habitável. Hoje o Senhor nos pede que iluminemos os ambientes aonde vivemos, aonde trabalhamos. Não se pode esperar que um discípulo não leve a luz do seu mestre. Seria uma lâmpada colocada debaixo da cama, debaixo da mesa. Portanto, é nossa missão, e bem recorda o Concílio Vaticano II, celebrado há mais de 50 anos, que é nosso direito e dever, como batizados que somos, pela confirmação inclusive, de membros do corpo de Cristo, portanto, trabalhar para aumentar, para iluminar o mundo com a nossa missão de sermos assim filhos da luz. Estes que recebem a luz de Cristo precisam iluminar os que estão em casa e os que estão fora de casa, ou seja, dentro da igreja e fora da igreja. E isso nós o fazemos pelo simples testemunho de vida cristã. Boas obras bem feitas, com espírito sobrenatural,
para assim atrair os homens para a fé e para Deus. Não é uma luz intermitente, mas antes sim uma luz que resulta das obras que imitam as obras de Cristo. Hoje pedimos a Ele que nos ajude então a viver a graça de sermos luz no mundo. Deus te abençoe.